Olá! Nossa mensagem de hoje vem do livro de Tito, capítulo 3, versículo 1, e diz o seguinte: Lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Recentemente nós tivemos um feriado que foi o 7 de setembro, e isso me fez começar a pensar um pouquinho na seguinte pergunta: o cristão, ele pode ser patriota? E pesquisando um pouquinho sobre o que é, ser patriota, você chega a uma conclusão simples de que não tem nada demais, Você gostar do seu país, você querer que seu país prospere, você querer o bem das pessoas ao seu redor. O problema que eu vejo é se você começar a considerar que o seu país é melhor do que os outros, ou que as pessoas que vêm de outros países são inferiores por esse ou aquele motivo. Isso com certeza não está de acordo com as leis e a direção que Jesus nos deu de amar o próximo. Mas quanto a querer o bem do nosso país, querer que o Brasil melhore, não há nada de ruim nisso, não existe nada de negativo nisso. Porém, esse texto aqui que a gente lê hoje, ele fala muito sobre se sujeitar ao governo e fazer o que é bom. E é muito importante a gente entender essas duas coisas para compreender esse texto. Aqui, nessa época, os cristãos eles estavam sendo ativamente perseguidos. Então, se sujeitar ao governo, se sujeitar às autoridades, na verdade poderia causar a sua morte, assim como muitos discípulos fizeram. Eles aceitaram. Quando vieram tentar prendê-los ou matá-los, eles aceitaram. Foram mesmo para a morte, com a consciência limpa e sabendo que em tudo eles estavam louvando e glorificando o nome do Senhor. Porque, como fala a segunda parte do versículo, devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Deus nos ensina aquilo que é bom. É fazer o bem, é amar o próximo, é fazer o que é santo, o que é correto, o que é justo. Então, quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos submeter às autoridades e ao mesmo tempo nos diz sempre fazendo o que é bom, nós temos que entender que fazer a vontade de Deus sempre tem que vir em primeiro lugar. Então, não importa se a autoridade no momento diz que o próprio Senhor está falando com ela que é isso que você tem que fazer. Você, como servo de Deus, você vai levar aquilo e falar, ok, é isso que o governo está me dizendo, mas o Senhor me diz essa outra coisa. O Senhor me mostrou que isso é que é ser bom. O Senhor me mostrou que isso é que é fazer o bem, que é amar o próximo, que é ter misericórdia. É isso que eu tenho que fazer. E se em algum momento essas duas coisas entrarem em conflito, aí eu tenho que me lembrar que eu devo obediência em primeiro lugar a Deus e não aos homens. Então, pode haver alguma situação na sua vida em que você vai ter que escolher. Escolher entre fazer o que a lei diz que é certo ou fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é fazer o bem. E os discípulos de Jesus, quando eles pregavam a palavra de Deus, eles estavam infringindo a lei. Eles estavam sendo bandidos, criminosos. Assim como hoje em dia, alguns missionários em alguns países onde não há liberdade também infringem a lei, porque eles sabem que mais importante do que obedecer à lei do homem ali, ou daquele homem aqui, porque cada lugar tem uma lei diferente de acordo com a própria vontade, mais importante do que isso é obedecer à lei do Senhor. Então volta a mesma pergunta. O crente, o cristão, pode ser patriota? Sim, mas ele não deve ser cegado pelo seu patriotismo. Ele deve querer o bem do seu ambiente, o bem da sua cidade, o bem do seu bairro, o bem do seu país. Mas sempre fazendo o bem, sempre pensando no próximo, não desprezando, não se colocando, ou colocando o seu próprio país como superior e os outros como inferiores. Porque não é isso que Jesus nos ensina. Jesus não nos ensina a pisar nos outros para a gente querer subir e se achar mais importante. Jesus nos ensina humildade. Aquele que é Senhor, mas
lavou o pé dos discípulos. E aquele que deseja ser o maior, que seja o menor. Essa foi a lição de humildade que Jesus nos deixou. Então a gente tem que lembrar disso. Querer o bem do seu país? Ótimo. Querer que a sua terra prospere? Ótimo. Deus falou para o povo de Israel fazer isso. Mesmo quando eles estavam no cativeiro, Deus ainda falou: multipliquem-se e queiram em tudo que vocês puderem, façam o bem para que haja paz e prosperidade na terra onde vocês estão. E eles nem estavam na terra deles. Então, se o povo de Israel recebeu esse conselho, busquem a paz, busquem a prosperidade, busquem ajudar o lugar onde vocês estão, sempre para fazer o bem, sempre para levar a paz, sempre para levar o amor. Nós também temos essa mesma direção. Você ama o seu país? Ótimo. Continue amando ele, sempre fazendo o bem, sempre amando o próximo, sempre fazendo a vontade do Senhor. Porque amar a Deus é mais importante do que amar o seu país ou do que obedecer ao seu governo. A palavra de Deus, ela é absoluta e a vontade do Senhor, ela é eterna. Tem muita gente por aí que usa o nome de Deus para manipular as pessoas. Manipular pessoas patriotas, manipular pessoas religiosas, porque ele acha que se ele disser Brasil e se ele disser Deus, a pessoa fala: opa, essa pessoa aí falou umas palavras que eu gosto. Vamos ver o que ele tem para me dizer. Mas às vezes é só manipulação. A palavra de Deus, ela permanece a mesma. Então lembre-se que não importa de onde vem a ordem, a direção, nós sempre temos que obedecer em primeiro lugar. É a vontade do Senhor. É o amar o próximo, é o fazer o bem. Agradar a Deus é mais importante. Sempre. Então bom dia, fiquem com Deus e fiquem na paz.